Livro dos Espíritos, nosso estudo de hoje está lá no livro 3º, no capítulo 4, Lei da Reprodução, mas nós vamos lá no item 7, pena de morte. Então, para aqueles que têm aí o livro dos Espíritos, eu espero vocês aí situarem, né? Eu acho que não é todo mundo que está com essa doutrina, mas a partir da pergunta 760, né? Acho que vai ficar mais fácil para vocês poderem encontrar aí quem tem a doutrina. Pena de morte é um tema polêmico, é um tema divergente, visto que muitas pessoas, cada um tem um posicionamento. Nós vamos fazer o estudo e vamos avançando no sentido de que nós precisamos entender que quando a gente fala de pena de morte, nós estamos falando sobre vida, né? Vida é o bem maior que todos nós temos, porque estamos na Terra, né? E vida no sentido de vida do corpo físico, porque a gente sabe que o espírito não morre, o espírito continua a sua jornada. Então, morte, pena de morte, morte essa do corpo físico, né? Do corpo material, do corpo de carne. Só que quando nós vamos para o assunto vida, nós precisamos entender que quem é o criador da vida? Como foi criado essa vida? O criador de todas as vidas de todos os seres é Deus. Quem é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Nós não podemos nos sobrepor a Deus, ou seja, nós não somos maiores do que Deus. Então, nós não podemos jamais, com a sabedoria que a gente vai adquirindo, ceifar uma vida, ou pelo menos aqui nesse contexto, pensar nessa questão de que um ato de outro gerou-se, então, pena de morte, né? Por mais às vezes que a gente acha foi injusto, não deveria fazer, mas nós precisamos entender que nós não estamos acima de Deus. Pelo contrário, nós estamos também em desenvolvimento, passíveis de cometer inúmeros erros, e nós precisamos deixar, ainda que aos nossos olhos seja injusto, nós precisamos deixar trabalhar a lei de causa e efeito. Então, nós vamos iniciar o nosso estudo lá na pergunta 760, com o tema pena de morte. Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: a pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana? Nós sabemos que existem leis em determinados países, Estados Unidos é o parâmetro, né, o mais conhecido aí, onde as leis, dependendo do delito cometido, você tem a pena máxima, que é a pena de morte, ou a perpétuo, né? Então, aqui nós vamos olhar para a pena de morte, para aquela que ceifa, que dá fim à vida material, à vida terrena. E Kardec pergunta aos espíritos: olha, algum dia isso vai desaparecer da face da terra entre os humanos? E os espíritos respondem: a pena de morte desaparecerá incontestavelmente, e sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens forem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na Terra. Os homens não terão mais necessidade de ser julgados pelos homens. Falo de uma época que ainda está muito longe de vós. Então, por que essa época está muito longe da gente, né? Os espíritos já estão respondendo para Kardec: olha, aonde é adotado essa pena, aonde existe essa legislação, ainda não se tem o entendimento que necessita, mas
a tendência é que a gente vá se desenvolvendo. Então, à medida que a gente for se desenvolvendo, ampliando a nossa consciência, tendo mais discernimento de onde nós viemos, para onde nós vamos, quem é o está no controle de tudo e como essa vida foi criada, e nós não temos o direito de ceifá-la, terá caído por terra essa questão da pena de morte. É igual eu disse agora há pouco e reitero, por mais difícil que a gente sei que seja, da gente suportar determinados atos. Nossa, isso foi muito injusto, né? Nossa, isso não deveria ter acontecido. Então, nós precisamos olhar aqui e ter consciência de que nós não estamos falando que não haverá prisões. Porque a pessoa que comete um ato, um delito, ou que não tem condições de conviver em sociedade, ela precisa ter uma medida restritiva, né? Ou então ela precisa ter aí uma medida de segurança para que não atrapalhe tanto o coletivo, para que não saia por aí matando quem quiser matar, roubando, furtando, fazendo acontecer, né? No tocante de tudo que é negativo. Nós estamos dizendo aqui da pena de morte. Nós não temos esse direito. Né? Assim como um assassino, aquele que vem tirar a vida do outro, também não tem esse direito. Nós sabemos que o assassinato é um dos crimes passíveis de qualquer um de nós cometer. Ainda que hoje, nessa circunstância, a gente diga o contrário. Não, eu não tenho coragem de matar ninguém. Mas, dependendo da situação em que você é colocado à prova, talvez você tenha, sim, essa coragem de cometer, né? Um assassinato, mas ainda assim mostra o quê? Que infelizmente nós ainda temos um determinado desequilíbrio. E por esse desequilíbrio nós somos passíveis de cometer certos atos. Só que quando a gente comete determinados atos, nós estamos sujeitos aí à lei de causa e efeito. Quando a gente tira uma vida terrena, uma vida material, nós estamos contraindo para a gente uma dívida muito grande. Então, o que precisa existir são legislações que, de fato, sejam eficazes para a sociedade, tirando, né, fora da legislação essa questão da pena de morte, porque nós não temos esse direito. Aqui Kardec está dizendo, os espíritos estão dizendo para Kardec que o homem vai aprender a parar de julgar o outro homem. E a gente, à medida que vai se desenvolvendo, né, daqui a pouco, a Terra principalmente passando aí por essa regeneração, daqui a pouco nós vamos estar em mundos com pessoas mais parecidas do que a gente. Então, se tem pessoas mais parecidas, né, nós vamos reencarnar em locais que tenham mais espíritos afins passando por determinadas missões para o avanço, seja na Terra ou seja em uma dimensão inferior, nós também precisamos entender que vai separar de uma certa forma, né? Os comportamentos. Se fulano tem um comportamento que tende mais a esse lado negativo, vai se unir a aquele que também tem esse lado mais negativo. Porque à medida que nós avançamos, à medida que nós nos desenvolvemos, que nós ampliamos nossa consciência, nós damos um passo. Se nós damos um passo para a positividade, aqueles que estão na negatividade estão, de uma certa forma, mais distantes de nós. E é isso que nós temos que cultivar no dia a dia. Nós precisamos querer dar passos para frente e não para trás. Ainda que a gente esteja numa situação difícil. Porque tem dia que a gente está numa situação tão difícil, a gente surta, né? Mas tem hora que a gente precisa se recompor, para a gente também dar conta, né? De passar, de enfrentar o que vem pela frente
E isso são todos nós, né, na vida de cada um, né, que sempre acontece algo. Nós estamos aí ainda no mundo de expiações e provas, então nós vamos passar ainda por muitos infortúnios, né? Ele tem abaixo com um parágrafo dizendo: o progresso social ainda deixa muito a desejar, mas seríamos injustos para com a sociedade moderna se não víssemos um progresso nas restrições impostas à pena de morte entre os povos mais adiantados e a natureza dos crimes aos quais se limita a sua aplicação. Se compararmos as garantias de que a justiça se esforça para cercar hoje o acusado, a humanidade com o que trata, mesmo quando reconhecidamente culpado, como que se praticava em tempos que não vão muito longe, não poderemos deixar de reconhecer a via progressiva pela qual a humanidade avança. Então, ele está dizendo o seguinte: olha, ainda que a passos curtos, pequenos e lentos, a humanidade ainda avança, né? Porque nós precisamos olhar, não são todos os lugares que são adeptos a essa pena de morte. Existem países aí que são tão evoluídos nessa questão de crime em si, né? Que as cadeias quase que são extintas, né? Os presídios, as cadeias são quase que extintas. A Suécia é um exemplo, né? Quase se não tem trabalho na Suécia para a polícia, para esse pessoal que vive aí nesse entorno do direito penal em si. Porque a população ali já avançou a um ponto que deixa um bem ali exposto, ele não é furtado. O índice de homicídio é quase zero em determinadas cidades, né? Eu li uma vez uma reportagem que tem cidades que os presídios, as cadeias, elas estão sendo desativadas, porque não existe crime ali naquele lugar, né? Então, veja bem como que já estão avançados em relação a nós. Que o Brasil ainda é um país muito violento. Não existe a pena de morte, né? Mas ainda não chegou também nesse parâmetro. Então, eles entendem que, ainda que a passos curtos, existem avanços, mas esses avanços eles precisam progredir. Isso precisa não existir mais na Terra. Vamos continuando. Pergunta 761. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua própria vida. Não aplica ele esse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Olha a pergunta, né? A lei de conservação nos dá o direito de nos preservar. Se nós temos esse direito de preservação, não seria, então, justo, né, que a gente eliminasse, tirasse aí da sociedade um membro que gera perigo? E ele fala tirar da sociedade no sentido de eliminar mesmo. E os espíritos respondem: há outros meios de se preservar do perigo sem matar. É necessário, aliás, abrir ao criminoso e não fechar a porta do arrependimento. Né? Nós estamos no mundo de expiação e provas, onde nós vamos encontrar de tudo, cada um em um nível de evolução. Ainda que injusto, nós não temos o direito sobre a vida do outro. A vida material, ela é suprema. É o maior bem que nós temos no momento. É a oportunidade que Deus nos deu para estarmos aqui. Ainda que a gente saiba que a vida continua, nós não temos o direito de tirar daquele outro a oportunidade do progresso. E quando a sociedade melhorar, quando a sociedade estiver no todo melhorada, esses indivíduos tendem também, de uma certa forma, a melhorar. Ainda
que eles tenham que ser colocados diante de certas situações ao qual vai chegar ao arrependimento. Porque quando uma coisa ruim está inserida num lugar que só oferece o que é bom, cai por terra o desejo de praticar o mal. Nós vemos, nós sabemos que, principalmente, a desigualdade leva muito à questão da criminalidade. Não estou dizendo que esse é o caminho, mas nós estamos dizendo que tem pessoas que são, de uma certa forma, fracas e não enxergam o melhor caminho. E vê nesses caminhos uma forma mais curta de almejar aquilo que necessita. Nós sabemos hoje que muitos desses criminosos que estão aí, né, no fundo dessas penitenciárias, nós sabemos que a grande maioria deles, a trajetória também não foi fácil. Foram submetidos a determinadas coisas que não tinha como dar em outra coisa a não ser, né, se assim a gente pode falar, um determinado monstro, né? Então, tudo vai muito do meio. A gente sabe que esse assunto ele é extenso, né? Nós podemos dizer aqui, abrir um caminho que tem coisas que vá de índole, né? A pessoa já vem com aquilo, já vem trazendo essa índole ruim. Mas Jesus sempre diz para nós que o amor era o sal da terra. Que nós vamos consertar as coisas através do amor e não através da dor. Ainda que nós temos esse pensamento e a nossa evolução seja muito primitiva. Mas vai chegar um momento que nós, ainda aqueles que não concordam com isso, vão precisar concordar. O nosso evangelho, do nosso último encontro, Jesus trouxe para a gente: vinde a mim os pobres de espírito. E nesse evangelho, Jesus estava dizendo para a gente que nós não somos autossuficientes. Ou seja, nós não temos o direito de acharmos que nós, por si só, se basta e que nós não precisamos dessa energia chamada Deus, muito menos desse nosso irmão chamado Jesus. Nós não somos autossuficientes. Nós não temos o direito de julgar o outro, né? Lógico, uma sociedade precisa ter leis eficazes até mesmo para que o convívio possa fluir, porque senão fica enviado. Mas decidir sobre a vida do outro é o que essa pergunta vem dizendo. Existem outros meios que não o de matar, não de tirar a vida do outro. Pergunta 762. Se a pena de morte pode ser banida das sociedades civilizadas, não foi uma necessidade em tempos menos adiantados? Ele está entendendo o seguinte, né? Se a pena de morte ela pode ser banida, o tempo que ela existiu, ela foi necessária? E os espíritos responderam o seguinte: necessidade não é o termo. O homem sempre julga uma coisa necessária quando não encontra nada melhor. Mas à medida que se esclarece, vai compreendendo melhor o que é justo ou injusto e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância em nome da justiça. Então, essa pena de morte é em nome da justiça. Que justiça é essa? Que justiça é essa que não encontra outros meios para ressocializar, para que a lei, de fato, esteja equilibrada? Nós sabemos e temos um olhar agora um pouco diferenciado para o assassino, né?
O assassino também, quando ele decide, quando ele tem a intenção de ceifar a vida do outro, ele já fez em si o seu julgamento, né? Contrai para si uma dívida enorme. E aí a gente pensa também assim, mas será que essa outra pessoa, em uma outra vida, também não tirou a vida de alguém? Ainda que tenha vindo, nós precisamos estar em nós, ter em nós a convicção de que, ainda que ele atraiu para si, nós não podemos concordar com isso, porque nós estamos angariando mudanças. Nós estamos querendo avanço. E se a gente quer avançar em prol do positivo, nós não podemos compactuar com a questão da pena de morte. Ah, mas ele matou o fulano, ele também merece morrer. Por mais difícil que seja, porque não é fácil, né? Eu posso dizer com propriedade que eu também já senti isso na pele, que não é fácil fazer esse exercício, mas a gente tem que olhar para o ensinamento de Jesus. Jesus não disse para nós: amai, perdoai o vosso inimigo? Mais uma vez, Jesus não nos fala sempre que quando a gente tem em nós o desejo de vingança, de pagar na mesma moeda, nós não nos igualamos ao outro que cometeu aquele ato negativo. Nós estamos abaixo dele. Então, mais uma vez, vem para a gente aquela velha frase: o que o outro faz diz sobre ele, mas o que eu faço diz sobre mim. E aí a gente precisa exercitar isso dentro de nós. Se a gente ainda não consegue, nós precisamos pelo menos ter um ensinamento, porque tendo o ensinamento, nós precisamos começar a trabalhar na nossa conduta. Né? Para que talvez o nosso fardo fique mais leve. Fácil não é. Avançar, nos desenvolver, sermos melhores, exige lapidação. E nos lapidar, muitas das vezes, dói, porque nós precisamos cortar arestas. Ainda que eu não consiga hoje, eu preciso continuar fazendo o exercício. Porque hoje eu não consigo, mas se eu começar a fazer o exercício em mim, eu começar a refletir em mim, talvez lá na frente eu consiga. Porque eu já sei qual é a fórmula. Eu só preciso executá-la. A Ana Paula me fala muito, né? Quando a gente conversa, a gente sabe o que fazer. O que precisa em nós é realmente agir. É realmente mudar a nossa conduta. Porque é isso que Jesus está esperando de nós. Na pergunta 763, a restrição dos casos em que se aplica a pena de morte é um índice do progresso da civilização? Então, vamos lá. A restrição, né? Já restringiu, não é todo mundo que vai ter a pena de morte, é restrito, é para alguns casos. Isso já é alguma progressão também, pelo fato de não ser para todo mundo? E os espíritos respondem: podes duvidar disso? Não se revolta o teu espírito lendo os relatos dos morticínios humanos que antigamente se faziam em nome da justiça e frequentemente em honra à divindade, das torturas a que se submetia o condenado e mesmo o acusado, para lhe arrancar o peso do sofrimento, a confiança de um crime que ele muitas vezes não havia cometido? Pois bem, se tivesse vivido naqueles tempos, acharias tudo natural e talvez como juiz tivesses feito outro tanto. É assim que o que parece justo numa época parece bárbaro em outra. Somente as leis divinas são eternas. As leis humanas modificam-se com o progresso.
e se modificarão ainda até que sejam colocadas em harmonia com as leis divinas, né? Então, de fato, foi um avanço essa restrição, porque antigamente era diferente. Antigamente ia em massa mesmo para que aquelas vidas ali fossem terminadas. Hoje tem um certo critério, mas olha, esse critério ainda é falho. Quando ele fala aqui, quando os espíritos falam aqui para Kardec, que muitos morreram inocentes, essa realidade ainda se faz presente entre nós, ainda que diminuída, mas se faz presente. Quantos aí não estão cumprindo penas que são inocentes e não conseguiram provar essa inocência? Quantos não estão no corredor da morte, aí nesses presídios dos Estados Unidos, e são inocentes? Né? Então, a gente vê aí, tem vários filmes que contam, né, esses relatos aí, onde pessoas passam uma vida e conseguem provar que era inocente e estava no corredor da morte. Existe até grupos, né, de advogados nos Estados Unidos que prestam esse serviço em provar que determinadas pessoas são inocentes. Então, eles têm meios, teorias para poder ajudar essas pessoas de uma certa forma. E já conseguiram inocentar muitas pessoas. Agora, imagine se não tivesse tido todo esse movimento. Muitos ainda estariam sendo, né, mortos injustamente, ainda que a pena de morte, segundo os olhares divinos, em qualquer circunstância, ela é equivocada. E chegará um dia que nós vamos avançar, nós vamos nos desenvolver a ponto de estarmos em equilíbrio com aquilo que Jesus, o governante desse nosso planeta, espera de nós. Espera que quando a gente sair daqui, avançar um pouco, a nossa consciência seja outra. Talvez em outros tempos a gente achava tudo normal, mas nós precisamos olhar para o outro que está encarnado, que está no corpo material, como uma oportunidade de crescimento, assim como nós. Então, se nós um dia fizemos todo o nosso planejamento reencarnatório, o outro que está encarnado, que é cheio de erros e defeitos, assim como nós, não tem o direito de decidir sobre a minha vida, muito menos o Estado com as suas leis. Porque a vida não veio de uma lei do Estado. A vida veio dessa energia suprema da causa primária de todas as coisas, que achem outros meios de punição, mas que não a pena de morte. E ainda assim, precisa ter um determinado equilíbrio. Né? É muito difícil, né, diante dessa questão de homicídio, das pessoas que são tanto mortas, tanto por um assassino ou pelo Estado, é muito difícil a gente ter, né, esse olhar, mas é justamente pela limitação de consciência que a gente tem, sabe? Então, por isso é necessário esse nosso desenvolvimento, essa nossa reflexão, e fazendo esse exercício para a gente mudar, porque a gente encontra muitas pessoas dizendo, tem que morrer mesmo. Mas aí, quando esse que você está dizendo que tem que morrer mesmo é da sua família, não fica difícil? Mas ele tirou a vida do meu irmão. Meu filho. Tirou? Então, infelizmente, meu irmão já foi embora, já partiu, já está na sua origem. E ele já, nossa, a família inteira já está perdendo. Então, a gente vai ir atrás em busca de vingança, que às vezes essa vingança resulta numa proporção gigantesca. Quantos casos aí que não fica um vingando o outro, aí mata um aqui, o outro vinga ali, mata mais um, mata mais um. Isso não para nunca. Né? Então, a gente precisa deixar
a cargo de uma legislação que seja justa sem pensar na pena de morte, mas nós também precisamos saber que existe a lei de causa e efeito, que nós estamos aqui nessa terra de passagem, e que a nossa ficha, tudo que a gente faz está sendo anotado, e nós vamos ter que prestar contas, cada um com suas contas a prestar, ninguém vai vir pagar a conta por nós. E se um de nós, hoje nós temos uma consciência, mas e se lá atrás nós também já não cometemos inúmeros homicídios? A gente não sabe, né? Por isso que precisa ter leis eficazes, leis justas. As leis precisam sim ser modificadas, inclusive nosso Código Penal muito defasado, né, lá de 1940, apesar de ter inúmeras alterações, mas não são eficazes, mas precisa achar um meio que seja eficaz e que seja equilibrado, né? E esses países aí que existe essa questão da pena de morte precisa ser repensado, a consciência precisa expandir mais. Estão muito avançados materialmente, com a inteligência material, mas a inteligência moral ainda necessita de avanços. Porque nós precisamos entender essa questão. Nós não estamos sobre a vida, acima da vida de ninguém, nem mesmo o Estado. Pergunta 764. Jesus disse: quem matar pela espada, perecerá pela espada. Essas palavras não representam a consagração da pena de talião? E a morte imposta ao assassino não é a aplicação dessa pena? Então, Kardec está perguntando no Espírito o seguinte: olha, Jesus disse que quem fere pela espada será ferido. Então, não, a pena de morte imposta a um assassino não seria essa lei? Vamos ver a resposta para que a gente possa fazer o comentário. Tomai tento. Estais equivocado quanto a estas palavras, como sobre muitas coisas. A pena de talião é a justiça de Deus, é ela quem a aplica. Todos vós sofreis a cada instante essa pena, porque sois punido naquilo em que pecais, nessa vida ou numa outra. Aquela que fez sofrer o seu semelhante estará numa situação em que sofrerá o mesmo. É este o sentido das palavras de Jesus. Pois, não vos disse também, perdoai os vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir a Deus que perdoe as vossas ofensas da maneira que perdoardes, ou seja, na mesma proporção em que houverdes pecado? Compreendei bem isso. Então, Jesus está dizendo, os Espíritos estão dizendo, que quando Jesus veio falar da lei de Talião, Jesus não estava falando do código de Talião criado pelos homens, ou seja, se você furtou, você vai ter sua mão cortada. Se você gerou uma desavença tamanha por causa de uma fofoca, você terá sua língua cortada, né? Você furtou novamente, você terá mais uma parte do braço cortado, e por aí vai. Então, ele está dizendo o seguinte: quando Jesus disse que aquele que fere pela espada será ferido, Jesus está referindo à lei de ação e reação, a lei que rege o nosso universo, a lei que rege todos os nossos atos. Então, se aquele um dia feriu de uma forma, ele vai passar por aquilo também. Lembra? Um ato negativo nosso, nós precisamos de arrependimento. Quando eu arrependo, eu preciso reparar. Eu reparo diante daquele em que eu fiz mal, mas eu preciso expiar, eu preciso passar na carne aquilo que um dia eu fiz o outro passar. Porque ainda que eu arrependa, ainda que eu obtenha o perdão diante do outro, se eu não passar na pele, eu não vou saber de fato o que é. Quantos de nós não usamos a frase, né? Só sabe quem passa.
E essa frase é muito verdadeira. Porque enquanto o outro está passando, é o outro que está sentindo, é o outro que está tendo baque. Nós estamos assistindo de longe, por fora, mas só aquele que realmente passa é que sabe. E aqui ele está dizendo para a gente: Jesus não disse perdoai os vossos inimigos? E vocês também não pedem que perdoe os seus pecados? Então veja bem, aquele que pede perdão, ele está assinalando também o quê? Eu também sou pecador. Eu também sou falho. Ah, mas eu não cometo isso que fulano cometeu. Erro é erro. Não existe esse negócio de eu errei menos ou o outro errou mais. Erros são erros que precisam e necessitam de reparação. A reparação pode ser numa porcentagem menor, a expiação pode ser em outra porcentagem, mas erro é erro aqui e em qualquer outro lugar, até mesmo no mundo espiritual. Por isso que nós precisamos sempre fazer a pergunta: isso me afasta ou me aproxima de Jesus? Então, nós precisamos ter essa máxima em nós e fazer constantemente esse exercício, porque nós, para que a gente evolua, nós precisamos de avançar. Então, eu sei, eu não estou romantizando, as coisas, porque só quem passa na carne sabe, só quem está ali de uma certa forma, mas nós precisamos fazer esse exercício. Nós precisamos começar a partir desse pressuposto, que nós não somos donos da vida, tanto aquela vida que nasceu lá no início como mônada, como um princípio inteligente, que se desenvolveu, que está aqui até hoje como um pensamento contínuo, capaz de se estruturar, de pensar, de se autodesenvolver materialmente, mas nós somos seres em desenvolvimento, seres ainda que precisam de evolução, seres ainda imperfeitos e que não somos autossuficientes. Pergunta 765. Que pensar da pena de morte imposta em nome de Deus? Olha lá, O homem imperfeito que é, querendo imputar uma coisa em nome de Deus. Então, o que pensar disso? Isso equivale a tomar o lugar de Deus na prática da justiça. Os que agem assim revelam quanto estão longe de compreender a Deus e quanto têm ainda a expiar. É um crime em nome de Deus e os que o fazem são responsáveis por esses assassinatos. Então, ou seja, não vem aqui estipular uma lei, dizer que essa lei de pena de morte, o outro cometeu esse ato aqui, o julgamento final dele é a pena de morte. Se Deus é o dono da vida e ele tem o poder de decidir, quem somos nós, homens imperfeitos, pecadores, cheios de erro, julgando o erro do outro? Nós estamos aí nos colocando no lugar de Deus, no lugar dessa energia suprema. Nós estamos nos colocando no lugar de Jesus. E quem somos nós para estarmos no lugar de Jesus? Para decidir sobre a vida do outro. Seja por uma pena de morte imposta pelo Estado, seja por uma pena de morte imposta de um indivíduo para o outro, pode saber que isso vai ficar na conta de cada um. E o retorno, assim como dizia Chico Xavier, o retorno haverá de ser muito duro, mas não cabe a nós esse julgamento, porque nós estamos na nossa imperfeição. Isso não é da nossa alçada, isso compete somente à lei de causa e efeito. Alguma dúvida, gente?